Olá, meus irmãos, bom dia! Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical nossa, por meios virtuais, né? Por enquanto nós estamos fazendo dessa forma. E vamos continuar a aprender sobre conflitos da vida. Estamos estudando sobre esses temas que mexem conosco, que mexem com a nossa existência humana e refletir a respeito desses temas que a Bíblia nos mostra e que o ser humano também enfrenta. Nós estamos aprendendo sobre isso e vamos refletir mais um pouquinho. Hoje nós vamos refletir sobre culpa humana e graça de Deus. Então, se você tem a nossa revista, acompanha aí com a gente. Se você não tem, acompanha aqui também com os nossos slides. Acho que dá para você enxergar ali. A gente vai falar sobre isso hoje. Os nossos objetivos são esses daqui. A gente tem que saber o que é culpa e conhecer os tipos que existem. A gente quer refletir sobre as possíveis culpas que nós carregamos e temos que tomar atitudes acertadas para nos libertarmos do sentimento de culpa, tá? É sobre isso que a gente quer refletir com vocês nessa nossa Escola Bíblica Dominical dessa manhã. A nossa introdução, você pode acompanhar aí com a gente, mas a gente pode entender o seguinte: a culpa, ela é responsável por grande parte do sofrimento humano. Se você chega com uma pessoa que é viciada, ela tem um sentimento de culpa. Se você chega, de repente, num relacionamento que não está dando muito bem, você vai ver que tem muito sentimento de culpa lá envolvido nisso. Então, o sentimento de culpa, ele faz parte do sofrimento humano, e nós vamos entender algumas coisas que dizem respeito a esse sentimento de culpa e como que nós podemos colocar isso diante de Deus e como que nós podemos vencer esses sentimentos de culpa e como, enfim, como enfrentar realmente isso, tá? Temos algumas coisas que podemos falar sobre o sentimento de culpa. Primeiro, o que é a culpa? A gente pode dividir a culpa em dois tipos: a culpa objetiva e uma culpa subjetiva. Pode existir, na verdade, várias definições a respeito de culpa, mas nós vamos utilizar essas daqui que podem nos ajudar e vão nos ajudar nessa nossa reflexão. Duas categorias de culpa: a culpa objetiva e a culpa subjetiva. O que seria isso? A culpa objetiva é aquela que diz assim, é o seguinte: a culpa objetiva é: eu sou culpado, não importa se eu ache certo ou ache errado. Essa é a culpa objetiva. Por exemplo, uma culpa legal: as violações das leis da sociedade. Eu não preciso achar que, mas eu não acho que está errado, não acho que eu cometi um erro. Se tem uma lei que fala sobre isso, que fala que é errado, você vai lá e viola, descumpre essa lei, isso é uma culpa objetiva. Quer você concorde ou não, se você viola, você é culpado daquela infração. Então você é culpado. Essa é a culpa objetiva. Tem a culpa teológica também, se você acompanhar ali, é a desobediência às leis de Deus. Essa culpa teológica é a culpa que mais aparece na Bíblia, ou melhor, é a única talvez que aparece na Bíblia, essa culpa teológica. Então a culpa teológica tem muito a ver com o que é o pecado, relacionado ao pecado. Porque toda vez que aparecer a palavra culpa na Bíblia, as palavras culpa ou culpado na Bíblia vão dar essa ideia de desobediência contra Deus, de pecado. Então a culpa teológica é a que mais aparece na Bíblia e é essa que nós vamos entender um pouquinho mais também dela. Então essa culpa teológica é a desobediência às leis de Deus. A culpa pessoal é a culpa das violações dos padrões pessoais. Então, de repente, você foi criado com uma série de regras, de valores, e aí você infringe isso e aí pensa: caramba, eu não deveria ter feito isso, eu fui ensinado a não fazer isso. Essa é também uma culpa pessoal. A culpa social é a quebra das regras socialmente válidas. Então, no seu convívio social, de repente tem aquele conjunto de regras, e aí quando você não obedece, quando você viola essas regras, essas normas, você se sente culpado, você vai se sentir
isolado, vai se sentir por fora, não vai se sentir aceito porque você está quebrando essas regras. Então, essas são as culpas objetivas: culpa legal, culpa teológica, culpa pessoal e culpa social. Agora tem a culpa subjetiva. A culpa subjetiva é o sentimento que eu tenho a respeito daquilo. Então eu posso ter o sentimento de pesar, eu posso ficar profundamente chateado, com remorso, com vergonha, com autocondenação. Esses são os tipos de culpa subjetiva. Tem a ver então com o que eu sinto a respeito daquilo que eu quebrei, daquilo que eu violei, a regra que eu descumpri. Então essa é a culpa subjetiva. Qual é o tipo de sentimento que eu terei em relação àquilo? Então, esses são os tipos de sentimento. E Deus pode usar qualquer tipo de sentimento de culpa para nos levar ao arrependimento e para transformar a nossa vida e para nos mudarmos. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso também. Quando as pessoas falam sobre culpa, e nós já falamos isso agorinha, geralmente falam mais no sentido da culpa subjetiva, né, com sentimentos, o que eu estou sentindo a respeito disso. Mas na Bíblia, como nós falamos, é a culpa teológica que aparece, ou seja, a desobediência contra Deus, o pecado. O que o pecado veio trazer para nós foi separação de Deus, a morte, a condenação eterna. Tá? Então essas são as culpas: culpa objetiva, culpa subjetiva. É isso que algumas definições aqui que nós já podemos ter. Tá? Vamos agora falar sobre a tristeza destrutiva, que tem a ver com a culpa subjetiva. Essa tristeza destrutiva tem a ver com o sofrimento que leva à destruição. Se você acompanhar comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, fala o seguinte: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta à morte. Então, a tristeza destrutiva é uma tristeza que não vai gerar nenhum tipo de mudança, não vai gerar nenhum tipo de transformação da nossa vida. Eu só sinto aquilo, sinto culpa, sinto remorso, sinto dor, sinto um monte de coisa, de sentimentos ruins, errados, mas isso não me gera mudança, isso não me gera transformação, isso não quer mudar a minha vida. Então isso é uma tristeza destrutiva. Eu estou sentindo aquilo, mas eu não faço nada para mudar, ou não faço nada com isso. Eu continuo fazendo as mesmas coisas e cada vez que eu faço eu sinto ainda mais o remorso, os sentimentos ruins, mas eu não gera em mim arrependimento, não gera em mim mudança, que é diferente da tristeza construtiva, que tem a ver com a culpa objetiva. A tristeza construtiva, se você acompanhar ali, está dizendo, é o sofrimento que leva ao arrependimento, é a condição para o perdão divino. Então, a tristeza construtiva vai fazer com que, lembra quando você reconheceu os seus pecados, você viu que estava em desobediência contra Deus e aí você sentiu aquela dor no seu coração, sentiu aquele profundo pesar e aí você foi levado ao quê? Ao arrependimento. Essa é a tristeza construtiva. Você estava com o seu coração ardendo, com a sua alma angustiada, e aí você vai e confessa o seu pecado a Deus e gera o arrependimento para mudança de vida. Essa é a tristeza construtiva, que vai gerar a mudança, vai gerar o arrependimento, que é a condição para o perdão divino. Deus nos perdoa de uma forma maravilhosa, de uma forma incondicional e incrível, e que nós não conseguimos compreender, mas o que o perdão traz para nós é a condição nossa de se arrepender e querer mudar de vida. É isso que o perdão divino tem para nós. Então eu tenho que querer receber o perdão, me arrepender das coisas erradas que eu fiz, que eu cometi, e mudar de vida. Tá bom? Então essa é a diferença entre a tristeza destrutiva e a tristeza construtiva. Tristeza destrutiva só me gera sofrimento, dor e vai me levar à destruição.
A tristeza construtiva é um sofrimento que me leva ao arrependimento, a querer mudar de vida e a ter novos começos com Deus e novos caminhos com Ele, tá bom? Ponto 2 da nossa revista vai falar sobre os conceitos de tristeza e perdão divino, que a gente já até comentou aqui agora, né? A tristeza construtiva e a tristeza destrutiva, o perdão divino, que já acabamos de falar também. Então a gente já pode ir para o ponto 3, causas da culpa. Tem algumas causas da culpa que nós vamos ver agora e talvez você possa se identificar com isso. Eu gostaria que você pensasse em 3 situações que você já se sentiu culpado. Uma, lá na sua infância, quando você era criança. Você lembra de alguma coisa que de repente você fez e aí você se sentiu culpado por aquilo? Lembrou? Agora pensa numa coisa que você se sentiu culpado lá na sua fase de adolescente ou jovem. Lembrou? Está passando por isso talvez agora. E pensa agora num sentimento agora na sua fase adulta. Pensou? Existem várias situações, várias fases da nossa vida que podem carregar esses sentimentos de culpa ou podem causar essas culpas em nossas vidas. A primeira ali que nós vimos podem ser padrões passados lá na infância ou até mesmo essas experiências irreais. Porque tem muitos conceitos de o que é certo, de que é errado, eles são bem introduzidos isso lá na parte da infância, lá quando criança, lá quando bem criancinha, esses conceitos são passados lá. E dependendo do conceito que é passado lá na infância, isso pode trazer problemas para o restante da vida. De repente você lembra bem vividamente aí na sua cabeça alguma coisa que você fez e aí você lembra da sua mãe ou do seu pai ou da sua tia, seu tio, sua avó, seu avô, não sei quem criou você. De repente você lembra hoje alguém falando, não faz isso, você não é capaz ou você não consegue fazer nada direito, você não deve fazer isso, você deve fazer dessa forma ou dessa outra, você nunca vai conseguir isso, você não sabe fazer nada. Tá? Lembrou disso? Isso provavelmente aconteceu lá na sua infância, alguma coisa, e isso veio trazendo esse sentimento de culpa para você lá atrás. Porque desde pequeno, talvez você hoje seja uma pessoa que é claro, Deus quer que a gente tenha padrões excelentes, mas talvez você esteja num nível de perfeccionismo que, se não sair exatamente 100% do jeito que você quer, se sair só uma vírgula talvez, e que não vai trazer nenhum prejuízo, mas sair uma vírgula, e aí você já fica doido, já fica enlouquecido por causa disso, talvez seja um padrão lá atrás, um padrão com expectativas irreais do que você deveria ser. Talvez você tenha sido uma criança lá atrás ou cresceu escutando que você tem que fazer isso, isso e isso, tem que ser dessa forma, dessa forma, dessa forma, você não pode pecar, você não pode errar, você não pode ter isso, você não pode fazer aquilo. Isso são padrões passados lá e que são expectativas irreais para nós. Nós somos pecadores, nós somos falhos. É claro que não vou usar isso como justificativa para fazer coisas erradas, para pecar contra Deus e para, enfim, fazer o que eu quiser da minha vida. Não, pelo contrário. Eu sei que Deus quer que eu viva uma vida santa, uma vida em santidade, uma vida boa, uma vida com padrões maravilhosos que Ele tem para mim, mas eu sei que eu não preciso ficar, acordar já achando, caramba, eu tenho que fazer absolutamente tudo certo no dia de hoje para Deus me amar. Não é assim que funciona. E isso pode causar culpa, expectativas irreais de achar que você, desde pequeno, você só vai fazer coisas certas, você nunca vai errar. Isso pode trazer o sentimento de culpa hoje. Outros também que acontecem são os sentimentos de inferioridade ou pressão social. A gente vive num mundo em que jaz no maligno e a gente tem um monte de críticas da sociedade a respeito daquilo que nós fazemos ou pensamos,
ou aquilo que a gente quer fazer. Então, a pressão social pode gerar o sentimento de inferioridade, ou o sentimento de inferioridade pode ser ocasionado pela pressão social, pode gerar uma pressão social também nas nossas vidas. Então, o sentimento de inferioridade, a pressão social também são uma das causas da culpa. A outra são as repreensões críticas e severas, padrões excessivamente rígidos, que tem a ver com aquilo que nós falamos lá, nos padrões passados na infância e nas expectativas irreais. Repreensões e críticas severas e padrões excessivamente rígidos tem a ver com o mau desenvolvimento da nossa consciência, porque de repente você tenha sido ensinado de uma forma talvez antibíblica do que é certo e do que é errado, ou achando que para fazer ou para receber o amor de Deus você tem que cumprir a lei, ou se você errar uma coisinha você já está condenado eternamente. A gente precisa entender isso, que repreensões e críticas severas podem gerar sentimento de culpa mais à frente. Padrões excessivamente rígidos podem levar a isso. Significa então, pastor, que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, bora cair aí, fazer o que eu bem entender, bora zoar, bora aproveitar a vida. Não, não é isso. A própria Bíblia fala, né? Como é que eu vou viver por uma coisa se eu morri para ela? Então eu não vou continuar no pecado se eu morri para ele. O que eu posso entender é que Jesus Cristo morreu em meu lugar para que eu seja livre. Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5 vai falar disso. Cristo nos libertou. Então eu sou livre. Mas padrões excessivamente rígidos podem trazer o sentimento de culpa. A pessoa, talvez você esteja vivendo isso, vive constantemente achando, caramba, eu preciso acertar, eu não posso errar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer tudo certo. Mas Deus veio nos ajudar, Jesus Cristo veio nos ajudar, Ele morreu em nosso lugar para nos ajudar a sermos pessoas melhores e fazermos isso para a glória do nome dEle. E também temos, causas da culpa, ações sobrenaturais. Então, a ação do Espírito Santo e a ação de Satanás. Por que é a ação do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então eu posso ter a causa da minha culpa sendo uma ação do Espírito Santo. Aí a gente volta lá para aquela, de ser a tristeza construtiva. Porque eu estou sendo constrangido pelo Espírito Santo no meu coração para entender que o que eu estou fazendo está errado, eu preciso mudar. Eu preciso mudar de vida. Então é uma ação sobrenatural. O Espírito Santo coloca em meu coração o sentimento que eu preciso confessar isso, buscar o arrependimento e mudar de vida. Diferente da ação de Satanás. Satanás ele vai querer, na verdade, ficar te acusando ou querer ficar falando que você não é capaz, que você não é isso, que você não é amado, que você não é filho de Deus, que você não consegue, que você nunca vai dar conta. Satanás pode fazer isso, mas a gente tem que lembrar, eu sou filho amado, perdoado de Deus. É isso que nós precisamos lembrar quando Satanás quiser colocar alguma coisa na nossa mente, de que nós somos pecadores, somos falhos. Sim, somos pecadores, somos falhos, mas queremos buscar mudança, melhoria, arrependimento, vida com Deus e deixar o Espírito Santo dominar a nossa vida, tá? Essas são, então, algumas causas da culpa. Vamos falar um pouquinho agora sobre os efeitos da culpa. Nós temos alguns efeitos da culpa. Por exemplo, pensamentos defensivos. Então, a culpa está lá no meu coração, está na minha vida, está fazendo parte da minha vida, e aí tem alguns efeitos da culpa. Por exemplo, pensamentos defensivos. Eu coloco a culpa nos outros. Mas eu fiz isso porque fulano de tal que ou deixou de fazer, ou que me levou a fazer isso, ou que fez aquilo, tá? Então a culpa pode me levar a ter um pensamento defensivo, para colocar a culpa no outro, ou então eu posso negar o erro, não fiz isso, tá lá, todo mundo viu, tá todo mundo sabendo, menos a pessoa, e aí nega e fala, não é possível, não fiz. Negar o erro é um pensamento defensivo. E também justificar o erro. Eu sou assim mesmo, a minha família é assim, a minha herança genética é assim,
a minha cultura é assim, eu não tive estudo suficiente, não fiz isso, não fiz aquilo, o pecado me dominou, enfim, começa a querer justificar o erro. Isso é o efeito da culpa por causa de pensamentos defensivos. Outro tipo de efeito da culpa são as reações de autocondenação. Aí existe as reações que nós vamos sentir em nosso corpo, em nossas emoções, assim como as reações físicas, que vai ter a reação no nosso corpo. Então eu posso ter uma reação de ansiedade, de fraqueza, de pessimismo, de insegurança, baixa autoestima, inferioridade, autopunição, porque eu estou me autocondenando por causa da culpa. Eu não estou buscando o arrependimento em Deus, então essa daqui está me levando para uma tristeza destrutiva e não uma tristeza construtiva, porque só está me gerando autopunição. Eu quero me punir para poder passar o efeito da culpa. Então eu começo a falar, sei lá, eu tenho que cantar o hino tal tantas vezes, ou eu tenho que orar esse versículo aqui tantas vezes, eu tenho que fazer isso, porque eu estou me sentindo culpado e aí eu preciso fazer alguma coisa para aliviar essa culpa. Isso pode gerar, e são essas reações de autocondenação. A dor moral também é uma profunda angústia. Você talvez já tenha visto em filmes ou mesmo em situações reais, ou até documentários também, principalmente das pessoas que voltaram das guerras e outras coisas que enfrentam. Quando a pessoa volta, ela volta com uma dor no coração daquilo que ela fez. E isso é um efeito da culpa, uma profunda angústia dentro do coração, com uma dor moral. Caramba, por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo? E aí fica também buscando como é que eu vou fazer. E aí de repente vai buscar nas drogas, no vício, no sexo, enfim, tenta fazer um monte de coisa para poder se livrar dessa culpa. E o último efeito da culpa que nós queremos falar é o que a gente tem que buscar, que é o arrependimento e o perdão. O efeito da culpa pode levar a gente a reconhecer o pecado. Então, caramba, eu fiz isso, eu fiz errado. O que eu tenho que fazer então com isso? A Bíblia fala que se nós pecamos, nós podemos confessar os nossos pecados e Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, quando a gente peca, a gente tem que confessar. E essa é o último efeito da culpa aqui, que nós queremos falar exatamente sobre isso. Reconhecer o pecado. A culpa pode nos levar a reconhecimento do pecado, pode nos levar à confissão e pode nos levar à aceitação do perdão de Deus. É interessante a gente ver essa progressão. Eu reconheço o meu pecado, beleza, parei por aqui, reconheci, fiz isso, pequei contra Deus. Caramba, que chato, que triste, beleza, sigo a minha vida. Não, eu reconheço o meu pecado, agora eu confesso para Deus, Deus, pequei, me ajuda a não continuar fazendo isso, Senhor. Eu coloco meu coração diante do Senhor, me dê força, me capacite. Eu quero ler mais a Tua Bíblia, eu quero orar mais com o Senhor, quero buscar mais o Senhor, quero me aconselhar mais, quero mudança de vida, Senhor. Eu confesso o meu pecado, eu fiz isso, me perdoe, Senhor, eu quero mudança de vida. Beleza, acabou? Acabou. Só que eu tenho que também entender que eu fui perdoado por Deus. Eu tenho que aceitar o perdão de Deus. E aí, lembra que nós falamos da ação sobrenatural de Satanás? Satanás vai querer ficar atormentando no nosso ouvido, falando, você não foi perdoado de verdade. Você tem que ainda fazer isso, isso e isso. Você tem que ainda fazer um monte de coisa para poder ser perdoado de verdade. Não. Quando eu reconheço o meu pecado, confesso o meu pecado, Deus me perdoou. Deus me perdoou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Acabou. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Segue a vida. Aceite o perdão de Deus para você. Aceite o perdão. Se você fez uma coisa errada, já se arrependeu, confessou o seu pecado diante de Deus, aceite agora o perdão de Deus para a sua vida e viva uma vida livre de culpa, sem angústia, sem dor, sem ansiedade, sem isso, e viva o melhor de Deus para a sua vida. Amém?
Esse é o efeito da culpa que pode gerar e que deve gerar em nós para ser uma tristeza construtiva, o arrependimento e o perdão. Vamos falar então, já estamos para finalizar, do tratamento então adequado para a culpa. Quais são os tratamentos adequados para a culpa e os culpados? Primeiro, compreender que todos somos pecadores e que estamos sujeitos a erros. Esse é o primeiro passo. É você não achar que você é o super-homem, a Mulher Maravilha, achando que você nunca vai errar. Vai ter um momento de falha, vai ter um momento de erro. Mas eu preciso entender que eu estou sujeito a erros. Deus quer isso para a minha vida? Obviamente que não. Se eu cometer um pecado, o que eu tenho que fazer? A gente acabou de falar. Consegue lembrar? O que eu tenho que fazer? O que tem que fazer, meu amor, que está gravando? Não vai? Tá, segue. Tem que fazer o quê? Eu tenho que confessar. Eu tenho que me arrepender. E eu tenho que aceitar o perdão de Deus. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que compreender que eu estou sujeito ao erro? Tô. Mas quando eu pecar, eu tenho que me arrepender, tenho que confessar e tenho que aceitar o perdão de Deus. Então o tratamento começa por aí, compreendendo que todos nós somos pecadores, estamos sujeitos ao erro. Deus não quer isso para nós, mas eu estou sujeito. O que eu faço então? Confesso, me arrependo e sigo a minha vida diante de Deus. Então se você conhece alguém, ou está conversando com alguém, ou está aconselhando alguém, está com seu momento top com alguém, saiba disso. Primeiro, entenda, a pessoa está sujeita ao erro, está sujeita ao pecado. Converse com ela em amor. Nós não fomos chamados para Deus para sermos acusadores. Já tem uma pessoa, um ser que faz isso constantemente para Deus, nos acusando. Nós somos chamados para sermos testemunhas do que Ele fez, de levarmos as boas novas, de levarmos amor, de levarmos paz para as pessoas. Segundo tratamento, aceitar as pessoas e você mesmo, se está sentindo a culpa, como elas são, independentemente do erro que cometeram. Não é aceitar o pecado da pessoa, mas é aceitar a pessoa e ajudar ela a mudar aquela situação errada. Porque imagina, a pessoa já está sentindo uma coisa ruim no coração, ela já está com pecado, já está se sentindo culpada. Chega para você, abre o coração e fala, eu errei, eu pequei, eu preciso de ajuda, e você vai lá e não aceita a pessoa e condena mais ainda a pessoa. Aí isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo combate, sim, combate, obviamente, mas demonstra amor. Demonstra amor, demonstra graça, demonstra compaixão. E vai nos lembrar da mulher adúltera. Quando ela estava lá, Jesus Cristo poderia pegar a pedra e tacar nela, porque ele não tinha pecado, mas ele fala, não tem ninguém aqui, vai lá, segue a sua vida, não peques mais. Pronto. Jesus confrontou o erro, mostrou para ela que ela estava em erro, estava em pecado, mas mostrou amor. Então, aceite as pessoas como elas são, independente do erro que elas cometeram. C. Reveja seus valores para corrigi-los de acordo com os de Deus. Tá vendo? Que não é bagunçado. Não é porque, então tem que aceitar do jeito que eu sou e vamos seguir a vida. Não, eu tenho que rever os meus valores para corrigir de acordo com os padrões de Deus. E aí eu começo a trabalhar a culpa no meu coração. Só rever os valores? Não, eu tenho que também viver dentro dos valores de Deus. Eu tenho que reconhecer os meus erros, eu tenho que confessar a Deus e ao próximo, como a Bíblia fala, confessar seus pecados uns aos outros para que sejam curados e se sentir perdoados pelo Senhor. Não é confessar para o irmão para ser perdoado, porque quem perdoa os pecados é Deus. Quando eu confesso e me abro com alguém a respeito de alguma coisa que eu fiz de errado, eu estou me libertando, porque eu estou confessando isso também para fora, estou colocando para fora para buscar ajuda, para buscar mudança, para buscar cura. E o ponto F, ajudar as pessoas a compreender os valores de Deus, a confessar seus erros e a se libertar da culpa. É isso que nós queremos, ajudar você a compreender quais são os valores de Deus para a sua vida, as coisas boas que Deus tem para você. E quando você compreender esses valores de Deus, comparar com os seus e ver que de repente está dando alguma coisa errado, confesse
esses valores que estão errados, reconheça que está errado, que não é de Deus para a sua vida, confesse, abandone, saia disso e se liberte da culpa. Talvez você esteja vivendo até hoje com um sentimento de culpa, achando que Deus ainda não te perdoou, achando que você, a qualquer momento da sua vida, você vai sair de casa e vai acontecer alguma coisa de errado porque você fez isso ou fez aquilo. Peça perdão a Deus, confesse, reconheça, aceite o perdão de Deus e viva livre do sentimento de culpa, para a glória do nome de Deus. Amém? E, conclusão. Nenhum de nós vai alcançar a perfeição nesta ou em outra área aqui na Terra. Apesar disso, nós somos aceitos por Deus. Nós recebemos o perdão incondicional quando nós confessamos os nossos pecados e temos a garantia que um dia alcançaremos os padrões divinos por causa do que Cristo fez e está fazendo em nosso favor. Texto lá de Isaías e Hebreus. Então veja, quantas vezes eu falei a palavra confessar, não é? Então, para termos os nossos pecados perdoados, a gente precisa confessar. E para ter a minha vida livre do sentimento de culpa e receber a graça de Deus, eu preciso aceitar o perdão de Deus, confessar os meus pecados, reconhecer os meus erros e querer buscar os valores de Deus para a minha vida. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter participado conosco, por ter escutado essa reflexão, esse nosso estudo. Domingo que vem teremos mais um tema sobre conflitos da vida, um tema que mexe com o nosso coração, que mexe com a nossa vida. Se você precisa conversar, precisa confessar alguma coisa, confesse a Deus, quer conversar comigo, também pode conversar, entre em contato comigo. A gente está fazendo os nossos atendimentos pastorais da mesma forma, a gente está fazendo via chamada de vídeo já com algumas pessoas. Eu estou à sua disposição para a gente continuar a conversar e ser bênção na sua vida, tá bom? Logo mais à noite temos a nossa reflexão também do nosso culto da noite, mais uma mensagem que a gente vai trazer sobre esperança para a sua vida, tá bom? Então, efeitos da culpa, não deixe que seja destrutivo, mas que a culpa gere arrependimento, mudança na sua vida e deixe que o perdão de Deus domine o seu coração e sinta esse perdão e esse amor de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Amém?